Ele é um autodidata que transmite sua mensagem através do lápis, do pincel, da canetinha, não importa. Faz da simplicidade o seu meio de vida. Mas mesmo assim, ele não passará, jamais passou anônimo. Consagrado com vários prêmios, ele é considerado reconhecidamente o pai do grafismo gaúcho. Boa noite, Paulo Brasil Gomes de Sampaio. Que nome lindo, hein, São Paulo? É bonito. Agora, Tânia Carvalho é mais bonita Ai, ainda. que amor! São Paulo, esse talento, este dom, tu descobriste ainda criança ou foi uma arte estudada, desenvolvida? Não, não. Começou como desde o tempo de criança. O meu pai incentivava muito a nós todos, nós éramos 5 irmãos e irmãs, e o meu pai gostava muito da arte gráfica, do desenho, da pintura. Então ele sempre desenhando e sempre puxando, incentivando a gente. Então todo mundo foi chegando e desenhando e cada um se virando a seu estilo. Eu tenho aqui em mãos uma página da biblioteca, reprodução da história Os Três Porquinhos, por Paulo Sampaio, 3º ano primário. Então veja, aqui em mãos eu já tenho um desenho deste menino que quando estava no 3º ano primário, fazia já histórias em quadrinhos. Então não adianta, o talento eu acho que a gente nasce com ele, né? Pro jornalzinho do Paula Soares. Que barato. Eu acho que aí começou tudo. Foi aí. A culpa é das professoras. O São Paulo é gaúcho da fronteira, de Uruguaiana, mas tu vieste pequeno para Porto Alegre, estudasse aqui, como é que foi a tua infância, quantos irmãos? Eu nasci em Uruguaiana quando meu pai era juiz lá em Uruguaiana. Ele já tinha sido juiz em São Luís Gonzaga, onde nasceram meus irmãos mais velhos. E depois foi transferido para Uruguaiana. Em Uruguaiana nascemos eu e mais 2 irmãs. E posteriormente, com 2 anos, ele foi transferido para Bagé. E com 5 anos, viemos para Porto Alegre. E aí que eu comecei a me conhecer por gente. E daí, e tu te por lembra colégio, dessa essas coisas passagem todas. da tua infância, das mudanças e etc? Não, eu me lembro de Bagé, das coisas mais remotas. Bagé é inesquecível, não é? É, mas o que grava na infância é a tragédia. O que eu me lembro é que a minha irmã caiu de uma escada e tal, e saiu sangue. A única lembrança que eu tenho de Bagé é isso. Tu eras um menino quieto, sapeca, eras um diabo? Não. Agora, tu imagina 5 crianças mais ou menos em escadinha, né? Diferença de 5 anos. Quando o mais velho tinha 10, o mais novo tinha 5. Imagina como é que... E tu foste muito incentivado pelo teu pai? Todos fomos. O teu pai era um artista? Ele gostava muito de desenhar e de pintar. E todos vocês, naturalmente, todos os irmãos, cada um pegou um traço? Cada um pegou um traço, inclusive a minha irmã mais velha se revelou já depois de coroa. Começou a pintar bandeiras e coisa. E a minha irmã, que é gêmea comigo, que ela não gosta que eu diga as 2 coisas ao mesmo tempo. Sim. Se eu digo a minha idade, ela não quer que eu diga que sou gêmeo. Sim. Se eu digo que sou gêmeo, portanto, não pergunta a minha idade. Então não vou poder Senão ela vai ficar furiosa comigo. Então não vou poder te perguntar, Tá porque bom. eu não vou querer que a tua irmã fique brava comigo. Pois ela também, ela começou cedo também, foi professora de desenho muitos anos. Professora de desenho. Bom, e o teu pai, como é que é? Chegava, mostrava o traço, corrigia ou vocês viam ele pintando, desenhando? Não, ele desenhava, inclusive ele promovia. Na nossa casa, lá na Rua Duque de Caxias, era uma casa muito grande, e nos fundos tinha um galpão. Então, aos fins de semana, ele promovia uma exposição dos desenhos que a gente tinha cometido durante a semana. Que maravilha. Então, a gente ia lá e expunha, pegava com taxinha, assim, numa parede de madeira que tinha. Cada um expunha seus trabalhos e tal. Então, ele dava prêmio simbólico, mas premiava todo mundo, né? E, ao mesmo tempo, estimulava isso aí. Até a vaidade do artista de querer mostrar o seu trabalho, não é? E os feitos a cores tinham mais valor, essas coisas todas, né? E quando é que tu começasse a mostrar o desenho para o público, além deste primeira história dos 3 porquinhos que nós mostramos aqui? O meu primeiro público foi a minha família, né? A tua família, já. Então eu fazia para consumo interno historinhas, fazia pequenos livrinhos assim, história em quadrinho,
inventava aventuras do gato, da casa, do cachorro, envolvido com o rato, com isso, aquilo. Eu tinha tartaruguinhas em casa, tinha macaquinho, essas coisas tudo. Então, inventava aquelas historinhas, ia contando, e às vezes fazia até com versinho, historinha em versinho. Olha! Então esse meu primeiro público foi a família e a vizinhança. E a tua adolescência, como foi? Olha, faz tanto tempo, Tânia. Adolescente sofre, tu acha? Tu te lembra de alguma coisa assim que te marcou? Não, mas valia a pena. Valia. Várias coisas me marcaram, né? Olha, a minha cara tá cheia de cicatrizes, né? Mas não, essas aí não. O negócio de guri, brinquedo de pedra. Nada de extraordinário? Assim. Nada, extraordinário. Aquelas coisas? Tudo bem. E as primeiras namoradas, o quartel aos 18 anos? Muito bem. Não, as namoradas começaram muito antes do quartel. Antes do quartel. Primeiro as namoradas, depois do quartel. As namoradas começaram mais ou menos nessa época aí das ilustrações, já no primário, né? Porque geralmente dizem que os alunos se apaixonam pela primeira professora e tal. Mas eu não, eu já comecei das colegas. E elas sabiam? Achava mais prático, ficava mais perto. E elas sabiam que estavam namorando? Umas sabiam. Sim. Outras já são avós e vão morrer sem saber. Sem saber que tu fosse apaixonada, porque a gente tinha uns namorados assim, que eles nunca ficaram sabendo, né? Que a gente sonhava com eles. E tu chegasse a fazer universidade, saísse do quartel, como foi essa trajetória aí? Não, aliás, eu entrei no quartel estudando. Comigo aconteceu uma coisa dessas assim, de sofrenildo. Sim. Eu estava com tudo encaminhado para tirar o CPR, que eram 2 anos só, mas só no sábado e feriados. E aí correu um boato que os camaradas que servissem no quartel, naquele ano, iam servir só 7 meses. Sim. Então aí eu cancelei a minha papelada para o CPR e me alistei no quartel. Claro que era uma fria, né? Servi 12 meses como todo mundo, era um baita de um boato. Mas foi bom, passou ligeiro. Sim, tudo bem. Mas acontece que eu estava no 3º científico quando quando ingressei no quartel, comecei a servir. Então eu não frequentei a segunda metade do 3º científico. Inclusive eu pedi a licença do quartel para fazer o exame vestibular. Sim. Fiz para arquitetura. Passei e continuei no quartel. E não assisti o primeiro ano da faculdade de arquitetura. Continuei só no 2º semestre. Sim. E por essa razão, naquela época tinha um sistema que o camarada podia deixar na dependência 2 matérias. Não era como agora que o sujeito escolhe querendo fazer 1 cadeira por ano, ou 2 ou 3. Naquele tempo podia deixar, eram 5 matérias, podia deixar 2 para o ano seguinte. E eu, como já entrei precariamente, porque eu estava servindo quando entrei na faculdade, então deixei 2 cadeiras para o 2º. Depois do 2º deixei para o 3º, do 3º deixei para o 4º. Quando cheguei no 4º ano, mudaram a regra do jogo no meio da partida. Só podia 1 dependência. Então eu fiquei obrigado pendurado no pincel, a voltar para o 3º ano. Aí então eu resolvi abandonar. Porque em vez de passar do 4º para o 5º, mudaram a lei, eu tinha que voltar do 4º para o 3º. E aí começou a tua vida profissional realmente, né? Não, a profissional eu comecei ainda quando estava na universidade. Ainda na universidade. E o teu primeiro trabalho, a tua carreira como chargista, me parece que começou no semanário Clarim, fundado pelo Brizola, para ajudar nessa campanha, né? Foi a Prefeitura de Porto Alegre, em 1955, não exatamente, foi isso? Exatamente. Mas antes eu tinha trabalhado no Jornal do Dia, como tradutor de telegramas. E esporadicamente, telegrama do espanhol para o português. Sim. E esporadicamente no Jornal do Dia, quando tinha um grande acontecimento esportivo, eu resolvia fazer uma caricatura mas por minha conta, sem cobrar nada, né? Um jogo, uma partida, um jogador de futebol, essas coisas tudo. Mas não como desenhista, como chargista, eu comecei mesmo, foi no Clarim, nesse jornal do Brizola, que ele fundou o jornal para
sustentar a campanha para a prefeitura. Aí se deu bem, foi eleito, aí fechou o jornal. E Mas tem uma charge, eu acho essa que charge aqui essa que aqui tu foi a fez, não, primeira? esta aqui, Essa. ó. Esta aqui é uma charge que o pessoal do PTB da época deu muita importância e disse que foi decisivo para a Deixa eu diferença. mostrar, por favor. Essa primeira aqui, Ah. porque posteriormente gostaram tanto que eu tive que dar um repeteco. Então, diz para o pessoal. Essa primeira aqui está o coronel Peraque Barcelos, que era o dono do PSD aqui, ensinando a cidade para o candidato Euclides Terquez, que tinha sido prefeito em Caxias do Sul e era recém-chegado em Porto Alegre. Então, Peraque Barcelos está dizendo, olha, aqui é o viaduto, ali é a Galeria Chaves, lá a Avenida Borges, coisa assim. Posteriormente, ou noutra eleição, vinha o coronel Peraque de candidato contra o Brizola. Sim. Então, aí foi outra charge. Aí então era o Triquez, que era engenheiro, ensinando para o coronel Peraque Barcelos o que era uma ponte, um aeroporto e uma estrada. E na segunda campanha, que foi nessa aqui, então está vendo que aqui é a pedido, né? Então o PTB usou as duas para a campanha onde publicava em todos os jornais da cidade, que naquele tempo tinha uns mais jornais do que agora. Né? Era Correio do Povo, Folha da Tarde, Diário de Notícias, tinha o Clarim, tinha o Estado do Rio Grande, tinha o Jornal do Comércio. E essa outra aqui? Essa outra é ainda do tempo da A Hora. A Hora. É, porque quando fechou o Clarim, A Hora foi fundada aqui. Era um jornal muito bonito a cores, o primeiro jornal a cores que nós tivemos aqui. Me lembro. E era jornal grande, não era tabloide, Sim. como é agora, por exemplo, Correio do Povo e a Zero Hora. E era a cores. E então eu passei para a Hora, então fazia as charges políticas na Hora. E essa charge? Essa aqui é quando apareceram vários candidatos para governador, inclusive está aqui, foram cogitados Brizola, Loureiro, Peraque, Adroaldo, Mesquita da Costa, Mendes Sá, Rubem Berta, e lá o ex-governador Meneghetti pranteando lá, chorando que ele ia ter que abandonar o governo. É coisas assim que faz tanto tempo que eu nem me lembro mais por quê. E aqui aparece pela primeira vez o Sofrenildo, mas ainda não tinha sido batizado como Sofrenildo. Não, pois aí que tá, isso é uma história que as pessoas me perguntam, e eu vou esclarecer agora para ti, Tânia. O negócio é o seguinte, quando eu trabalhava no Diário de Notícias, isso era lá por 65, 66, por aí, e eu fazia a charge. Aí o Diário de Notícias resolveu contratar o Sérgio Jockman para fazermos junto uma coluna. Era uma coluna de alto a baixo, era 3 colunas de alto a baixo. O jornal grande era um espaço para chuchu. E então fazíamos a 4 mãos aquela coluna. O Jockman e eu fazíamos os textos e eu ilustrava. E o título era Jockman Companhia São Paulo. Mas, em determinado momento, o Jockman em seguida ele faltava, tinha gripe, coisa assim. Ele gosta muito. Gosta muito de uma gripezinha amiga. Adoro uma gripe. E ele não apareceu e eu fiz a coluna sozinho. Com os textos, desenho e tal. Não apareceu a segunda vez, a segunda eu pensei que ele estava doente, né? Aí quando foi lá pelo 5º dia, aí eu perguntei para o secretário, né, se o Jockman estava melhor. Aí o secretário me disse, não, o Jockman não veio mais, ele pediu demissão, faz 4 dias que ele pediu demissão. E ele não tinha me avisado. E eu ia fazer sozinho o negócio. E aí fizesse o título de São Paulo sem companhia. Então eu continuei a fazer a coluna, texto e desenho, só que mudei o nome, botei São Paulo Sem Companhia. E fiquei mais uns 10 dias fazendo sozinho, né? E nesse meio tempo, enquanto eu estava fazendo sozinho a coluna, saía só dia de semana. Então, num sábado, o Diário de Notícias publicava um suplemento literário e o editor era o Celito de Grande. E o Celito aparece na redação lá, apavorado, que faltou uma matéria de 3 colunas de alto a baixo.
Então, de São Paulo, tu me salva dessa aí. Inventa uma historinha. Deu as dimensões, era história por centímetro. 3 colunas por tantos centímetros e tal. Aí, então, eu desenhei um bonequinho, inventei uma historinha, era verão. Então, botei o título da coluna que saía ser São Paulo Sem Companhia. Era o bonequinho que... Que depois veio se chamar veio a chamar Sofrenildo posteriormente. Então, ele na areia, olhando as gatinhas passar para um lado e para o outro e tal, no fim termina dando um nó no pescoço, coisa assim. Nó no pescoço. Bem no finzinho. Ó. Leva o Sofrenildo queimado. E aí gostaram do bonequinho. Do personagem. E o Celito pediu de novo. Aí eu repeti ainda com o nome do São Paulo Sem Companhia. E aí então a Vera Zílio então deu uma sugestão, vem cá, esse bonequinho vai continuar, tem que dar um nome para ele. E aí junto com o Celito nós ficamos escolhendo um nomezinho para ele, então como ele ia se ralar sempre, né, que eu já tinha decidido, então ficou Sofrenildo. Sofrenildo. Esses personagens são um pouco autobiográficos ou não? O Neguinho, o Sofrenildo, tu conta um pouco das tuas histórias através deles? Não, o negócio é o seguinte, é que todo mundo tem na sua vida o seu pouquinho de Sofrenildo. Claro. Essa, por exemplo, essa que eu te contei do exército, eu saí do CPR, porque eu servi 7 meses, no fim servi Isso 12. podia ser o Sofrenildo. Podia ser uma historinha do Sofrenildo. E também as coisas que ocorrem, assim, com amigos e pessoas. Olha, sabe o que aconteceu com fulano e tal, né? Então acontecem umas coisas assim, incríveis. Um amigo meu contando com o sobrinho, tal, o sujeito era siderado em automóvel. O cara trabalhou, economizou, não comia, comprou um Fuquinho, alugou uma garagem e botou perto da casa dele para dar uma surpresa para a namorada. Então deixou ali toda semana. Domingo ele levanta bem cedo, chega lá, os caras tinham na frente, tinham aberto a rua na frente, CE, demais, CRT, uma valeta de 2 metros por 3. E ficou uns 4 ou 5 meses aberta a valeta e o carro fechado lá. Não podia tirar. Isso é uma historinha de Sofrenildo, né? É verdade. Então, ele é uma espécie assim, um pupurri de todos os pequenos azares que acontecem As pequenas com as desgraças. pessoas. Todos esses pequenos azares. Bom, aí teve uma história, a Hora foi comprada por Chateaubriand, o Diário de Notícias lançou seu suplemento Segundo Caderno. A história do buraco aí das 3 colunas, a gente convoca, inventa qualquer coisa. E como é que é a criação disso? A mudança de trabalho, a mudança de linha, de direção, tudo isso influi na criação de um artista, São Paulo? Não. Como a mudança da direção do jornal? Sim, de repente muda Sim. sim. O jeito de pensar do jornal, ou tu tens que criar alguma coisa rapidamente? Não, mas aí é que está o jeito de pensar do jornal. O chargista também tem que ter um certo jogo de cintura. Sim, tem que se adaptar. Não tem que ter coluna de minhoca. Sim. Tem que ter jogo de cintura. Então, quando, por exemplo, se mudou, coisa que nunca aconteceu comigo, quer dizer, vem um sujeito completamente radical, então tu apela para outras coisas que não sejam radicais. Então tu vai fazer charge sobre costumes, sobre a moda, sobre o calor, o verão, tem tanta coisa, tanto cartoon para a gente inventar, para fazer. Bom, o Sofrenildo não ficou sozinho, depois era a Marina, Lelé, Lalá. Marisa. A Marisa, Lelé e Lalá, isso também é uma inspiração ou... Não, seriam, sim, inspiração tem que ser, mas seriam, vamos dizer, personagens de apoio. De apoio. Sabe como é? O Sofrenildo não fica tão sozinho. Para dialogar, para acontecer uma coisa. A Marisa é a namorada do Sofrenildo? Olha, a Marisa, ela, em relação ao Sofrenildo, ela não tem um estado civil definido. Às vezes ela é esposa, às vezes é namorada, às vezes é amante, às vezes qualquer coisa. A mulher sonhada, né? É uma amizade furta-cor, seria, né? Furta-cor. São Paulo, o Sofrenildo faz sucesso há tantos anos. Tu acha, assim, que nós, brasileiros, nos identificamos com a desgraça do Sofrenildo, por isso que ele sobrevive? Olha, eu tenho a impressão que uma das maneiras, um dos motivos por que o Sofrenildo sobrevive é porque as pessoas reconhecem um pouquinho de si
no personagem do E Sofrimento. tu imaginavas que ele iria fazer tanto sucesso aí desde essa primeira aparição? Não, não imaginava. Aliás, as coisas assim a gente começa fazendo e às vezes com sorte, né? Tem sorte, inspiração para naquele primeiro momento, né? Calhou a figura ou a história e depois. Tu sabes que eu fico torcendo às vezes pro Sofrenildo assim, meu Deus, será que o Sofrenildo nunca vai ter um momento feliz? Não, mas ele, ele já teve. Ele já teve um momento Já feliz? teve, já teve quando... Porque depois, quando eu fui dos associados para a Calda Júlio, o Sofrenildo também se mudou para o Correio do Povo. Sim. Aí lá no Correio do Povo, o Antônio Carlos Ribeiro, que era o secretário, né, disse assim, mas olha aqui, São Paulo, tu tem que dar uma trégua para esse cara, pois até no Vietnã, os caras que estão brigando, eles chegam no fim do ano, eles se dão uma trégua de Natal, uma data assim. Aí então ele me comoveu. Aí me dobrou e eu comecei. Então, Natal e primeiro do ano, eu dava uma trégua para o Sofrenildo. Uma trégua. Fazia ele ser feliz. É, uma bela colher de chá. Fez algum Se não me engano, eu trouxe uma delas aqui. A felicidade do Se não me Sofrenildo. engano, ele se dá bem aqui. A felicidade do Sofrenildo, vamos ver. Porque não, às vezes, pelo amor de Deus, né? Tem que ter um gostinho de felicidade. Daí, o azar dele é que nessa eu não trouxe. Ah, será? Mas não faz mal. Não veio. Faz mal. A gente... E a experiência como foi na TV Piratini? Teve o fechamento do Diário de Notícias? Foi aí que tu fosse pro Correio do Povo? Não. Não. O Diário de Notícias fechou muitos anos depois. Muitos anos depois, né? Eu fui para o Correio do Povo em 66. Sim. E a tua experiência em TV, na TV Piratini? Tu tinhas começaste com charges esportivas, depois tu tinha um programa ao vivo, como era? Na TV Piratini eu comecei fazia aos domingos, charge esportiva, era charge esportiva Garema. E eram 3 ou 4 charges sobre cada um dos jogos do campeonato nacional, campeonato regional aqui, que ocorriam, eram 3 jogos por domingo. Às vezes um se antecipava para sábado. Então eu vinha correndo aqui para o morro, logo depois dos jogos, e fazia a lápis e escrevia, inclusive tinha um locutor que quando tinha que fazer a locução, o cara que lia. E daí não sei quem teve a ideia de aproveitar e fazer desenho ao vivo. Eu me lembro disso, perfeitamente. Então eu pus o nome no programa, era São Paulo e seus bichões, porque antes tinha estado aqui uma desenhista que era de São Paulo ou do Rio de Janeiro, não me lembro, e ela tinha um programa que chamava-se Gladys e seus bichinhos. Porque ela, ao vivo, na hora, ela ia contando as aventuras da abelhinha e a cigarrinha ia desenhando, né? O gafanhotinho ali. E, posteriormente, quando sugeriram que eu fizesse um programa assim, ao vivo, já que eu ia lidar com políticos, graúdos, gente influente, governadores e tal. Não podia ser bichinho, né? Não, aí tinha que ser bichão, né? Todo mundo é bichão. Então eu botei São Paulo e seus bichões. E quanto tempo tu ficaste? Esse programa durou 1 ano e meio. Olha, e com um sucesso que me surpreendeu. Sabe, que houve semanas que a audiência ganhou do Repórter Esso, imagina. Que hoje equivale ao Jornal da Globo, né? Equivale ao Jornal da Globo. Jornal Nacional. O Repórter Esso ia ao ar às 8 horas da noite e às 8h20 entrava o meu programa. E o programa durava meia hora. Tinha um pequeno intervalinho e durante essa meia hora... E ao vivo, tudo ali ao vivo. Ao vivo, era uma bobina de jornal, era assim, mais ou menos 1,20 m de altura, por uns 6 ou 7 metros que recortava, né, de comprimento, então cobria toda uma parede. E aí eu com um pedacinho de carvão ia comentando os fatos da semana e desenhando ao mesmo tempo e tal. Mas eu deixava os desenhos incompletos para arrematar só cada um deles no final, né? Para dar aquela surpresa que o humor deve ter sempre.
Então, Isso é um exercício ficava fantástico fazendo. em São Paulo, que coisa, que loucura Ah, pois é, foi. barbaridade. Que exercício, porque tinha que ser É. bom sempre, não podia errar, né? Ah, não, não, e não tinha isso que nós temos hoje aqui, o recurso do videotape. Claro, errou, Não, volta. não, ali não tinha nada disso. Então, me davam, sabe quando o programa ia ao ar na segunda-feira, e já no sábado à noite começava a me tremer a perna. Parece mentira. Mas nervoso. Os meus domingos assim eram um pavor. Segunda-feira, então, eu já amanhecia, que era uma coisa, pilha. é uma pilha de nervo. E eu fazia, então, num papel pequeno, tá? Fazia anteriormente assim, As histórias, né? as historinhas, o que eu ia fazer na hora da ampliação, né? E eu ia para o estúdio com tudo aquilo mais ou menos gravado. Aqui vai ficar fulano, aqui Beltrano, aqui isso, aqui, aquilo, tal. E tu sabe que meu estado de nervos, a minha angústia, a aflição, só passava quando acendia aquela luzinha vermelha. Porque até então eu estava, que era uma que não ias loucura. conseguir. É. Agora, quando acendia a luzinha vermelha e avisava que estava no ar, aí parecia, agora é tudo ou nada, e parecia que tiravam meus nervos. Ficava possuído e saía desenhando. E eu saía. Saía e deslanchava. Também quando terminava, quando apagava aquele troço, eu caía duro. Em 64, São Paulo lançou seu primeiro livro, que se chamava Humor do Primeiro Quinto. Um livro que é um documento da época, né? As pessoas têm esse livro realmente, um documento histórico. Pois uma grande parte do livro, eu não sei se foi um erro ou não, eu dediquei aos fatos que ocorreram naqueles últimos anos. O livro ele foi lançado pela Editora Globo em um mês e pouco antes da Redentora, de 64. Sim, me lembro. E então, grande parte do livro, eu fazia uma retrospectiva dos acontecimentos principais dos anos anteriores. Tem ali, por exemplo, assim foi 1960, 61, 62, 63, os principais acontecimentos no Brasil, na cidade, no mundo aí, Isso era de reeditar, nunca pensaste? Não, Ou até a Globo continuar. já tinha, mas se for reeditar, por isso que eu estou dizendo que eu acho que foi um erro, porque serve aquilo como um documento histórico, aquelas chaves, porque a maioria dos personagens ali já não estão mais aqui, os sobreviventes são poucos. Nós e olhe lá. Nós e olhe lá, é Tipo verdade. que eles se distraíram. Tu vê, quer dizer, dos políticos ali do cenário internacional, o nacional, era Jango, era Kennedy, era Khrushchev, era essa gente toda. Não está mais aí. Aqui, então, nem se fala, né? São Paulo, e como é que foi fazer humor depois da Revolução, depois de 64? Falasse na Redentora, eu me lembrei disso. Foi difícil? Aí tinhas que falar do verão, do sol, do mar? Foi difícil. Não, a gente continuava a fazer sobre política, mas... Tinha que mostrar para o pai? Mostrar. Tinha que mostrar para o pai. Mas o pai nem sempre entendia muito do que o filho fazia. Então, lá pelas tantas, algum irmão ia entender. Né? Então ficava uma coisa meio assim, segundo um sentido dúbio, uma segunda ou terceira intenção, de vez em quando. Sim, porque aí a ginástica era muito maior, né? Tinha que dar um recado meio velado. Sim. E tu trabalhasse na Folha, nessa época tu estava na Folha e no Correio, nos dois? Estava, quando eu saí dos associados, eu fui para E aí tinha assim, a censura interna era maior do que a censura do próprio censor, ou como era? Sim, mas isso aí foi uma coisa interessante, Tânia, porque a censura interna foi muito grande. No fim, a censura interna do veículo passou a ser maior, ultrapassou a censura externa, né? Porque aí o diretor do jornal, o secretário, então ficava tudo com panos quentes, né? Cada um. Então tinha aquela triagem.
E isso que ficou, isso que gravou, vamos dizer, no secretário do jornal, também ficou gravado no autor da charge. Então, nos últimos anos, o próprio autor da charge se autocensurava. Isso é dramático. Eu e os outros colegas também, conversava com eles também se queixavam que eles próprios estavam se autocensurando. Quem eram os chargistas dessa época, São Paulo, teus colegas, teus companheiros de traço? Tinha o Chico Stockinger. Mas que baita companheiro, hein, cara? Pois é. Estava bem de companheiro. Mas ainda bem que depois ele se desviou para a escultura. Tá certo. Uma arte menor, tomara que ele assista esse programa e eu vou tocar uma flautinha nele. Sim. Viu, Chico? Desviasse para uma arte menor. Uma arte menor. Ieda, conta para ele. São Paulo, quem mais, além do Chico? Éramos poucos. Pois é, porque aí... Tinha na Zero Hora, tinha o Jorge Ivan, que não sei mais onde é que está esse rapaz, que a última vez que eu ouvi falar nele estava no Rio de Janeiro, em São Paulo, estava muito bem, trabalhando lá em agência de propaganda. Posteriormente, o Edgar Vasques. Sim. Mas isso aí já nos anos 70. O Marco Aurélio, ou não? da Zero Hora, o Santiago. Eles vieram vindo... Isso, mas já bem depois, isso isso, bem recente. E me parece que aí quando comecei, eu era sozinho. Nessa época houve um boom do humor gaúcho, do cartoon, né? Dos cartunistas. Exatamente, foi através de uma página inventada pelo Edgar Vasques, na Folha da Manhã, que era da Calda Júnior também. O Edgar inventou uma página semanal chamada Quadrão. Quadrão. Aonde todos os cartunistas e tal, meio anônimos, né, porque não tinha veículo para essa gente. O pessoal com uma gurizada enorme, com grande criatividade, mas não tinha vitrine para expor seu trabalho. Hoje o pessoal então não eles mandavam, isso, né? Então eles mandavam lá para a Folha da Manhã, e nessa página semanal que o Edgar Vasques tinha, o Quadrão, então ali publicava. Começaram a surgir. Então começaram a surgir, um deles está aí até hoje, é uma grande sensação, o Santiago. O Santiago, que é um barato. O Santiago apareceu ali no... O Santiago é ótimo, é verdade. O Santiago apareceu no Quadrão. Porque me parece que agora o pessoal não dá muita chance, a gente vê mesmo nos jornais daqui do Rio Grande do Sul, eles compram aquelas colunas e tem um ou dois ou quase nenhum, raramente tem, né, naquelas tiras. Porque sai mais barato, né? Sai mais barato para o jornal, porque aquelas tiras, elas são distribuídas, elas compram, a empresa compra do autor e depois vende para vários jornais. Então, cada jornal paga um pouquinho só. E o distribuidor que ganha. Tem aqui no Brasil, quem está distribuindo é a Funarte. Está distribuindo, inclusive distribui tiras do Santiago e do Edgar Vasques. O Rango do Edgar, o Rango é publicado em uns 10 ou mais. E quando os guris começaram, eles chegavam, te mostravam os desenhos, te pediam palpites, como era? Tu eras assim, o guruzão, né? Tu eras o guru dele. Não, seguido chegavam lá e iam pedir palpite, o que achavam. E aparecia gente muito boa. Muito bom aparecer. São Paulo, depois tu fosse para Zero Hora. Um deles foi o Ronaldo, falecido há uns 2 anos. O Ronaldo também foi um dos que foi lá me perguntar. Artista, muito bom, rapaz. E ele foi um dos que começou lá ainda. Aí tu fosse para Zero Hora depois disso, então? Depois fechou a Calda Júnior, né? Sim, quando... Aí encerrou a Calda Júnior e eu fiquei no desvio. E aí o que tu fazia? Fiquei. Aí o que tu fazia? Eu fazia freelance, ilustrava algumas coisas para a editora Sulina. Aliás, a Sulina lançou a tua agenda, eu acho que foi por aí, não foi? Em 81. Foi a primeira. Vem até o ano passado, vem vindo. E esse ano já estamos trabalhando para a próxima. Que esse ano vai ser vai ser feita por vários. Vai ser pela Grafar, uma associação nova. A Grafar, claro, eu já entrevistei os guris aqui do Grafar, é isso mesmo. Já falei com o Edgar Vasques. E nós aqui vamos fazer a de 89. Sim.
agora. Bom, e aqui tem umas coisas tão incríveis do humor, exatamente, a gente pode, olha aqui, ó, lembram-se naturalmente as pessoas da Riocel, né? E do cheiro da Riocel, da Borregar, né? Não fala mal da Riocel. Não A fala. Riocel, quando eu fui para Zero Hora, fez uma página muito bonita com o meu retrato bem grande, dizendo a Zero Hora adquire mais um talento. Portanto, não permito que falem mal da Riocel. Tá bem. A Riocel, desde esse momento, passou a ter perfume para mim. Tá absolutamente certo. Quem não gosta de um carinho, né? É verdade. Quem não gosta? Mas tu me perguntavas quando... Olha o Kramer versus Kramer aqui, que interessante essa é baseado no filme, não né? precisava ser datada de 81, né? Sim, o casal brigou e deixou o filhinho meio órfão. É verdade. Não, a Zero Hora, como é que tu foste para lá? Aí, Pois aí, quando fechou, eu fiquei no desvio. Ficaste fazendo ilustrações. E então aí eu vi um projeto do jornal do Estado do Rio Grande, que era dos irmãos Guzmão, lá do NH, do Vale. de Novo Hamburgo e tal. Era um projeto muito bom, um projeto muito bonito, inclusive com terminais de computador. Sim, era lindo. E uma redação, não sei se tu conheceste, uma redação, era um andar inteiro, um enorme edifício. Mas, surpreendentemente, durou 12 edições. Diabólico que foi aquilo, né? Surpreendentemente. Tem 1000 versões a respeito, É. isso foi interesses de outras empresas, etc. Um monte de boato não falta, né? Mas Não o negócio é que ficou todo mundo agarrado no pincel. De novo, meu É. Deus. Mas aí então... O Antoninho Gonzalez se infartou. Também. Tudo isso Também, pela segunda vez, né? Ele já tinha tido se não me engano, com o Cojornal. Sim. Né? São infartos bem jornalísticos. É, o Antoninho, mas o Antoninho gosta disso. Eu mexo sempre com ele, que ele só trabalha em lugares que não remuneram. Ele é presidente disso, presidente daquilo, diretor agora. Ele prefere os que não remuneram. É melhor, ele gosta mais. Ele gosta de trabalhar. Aproveitar e falar mal dos colegas. Isso, é uma boa, eu acho uma boa. Falar mal desse jeito é muito bom. Mas aí fechado o Estado do Rio Grande, aí o Marcos Vasquez da Zero Hora me telefonou e me disse assim, olha, São Paulo, agora não tem desculpa. Agora deu para tua bola. Porque antes ele tinha telefonado e eu falei para ele, olha, Marcos, eu já me comprometi com o Estado do Rio Grande. Isso quando estava no projeto ainda, né, que o Antoninho tinha me convocado, se eu pegava lá, eu digo, pode contar comigo que eu vou. E durante esse tempo o Marcos tinha telefonado para mim e eu disse, olha, já estou comprometido com o Estado do Rio Grande. Aí, quando fechou o Estado do Rio Grande num dia, no outro dia, já de manhã, O Marcos, eu digo, bueno, então agora... Aí te mudaste de Malecuia. Aí fui de Malecuia, levando tudo, sofrendo junto, né? Tu fizeste publicidade também nessa época aí das vacas magras, né? Ou não? Pouca coisa. Eu faço sempre, né? Sempre que aparece em publicidade, eu faço também. Porque... O Sofrenildo nunca foi convidado para vender nenhum produto? Já. Uau! Já foi uma porção de produto, mas aí é que está o Sofrenildo, eu preservo ele. Por quê? Para mim. Porque ele pode anunciar um produto que não seja aquilo que diz que é. Agora, o Sofrenildo, ele pode sofrer, mas agora, desonesto ele não é. Então, para uma campanha política, vote no fulano, também ele não vai. Ele já foi convidado há muito tempo para anunciar produtos de várias coisas. Mas isso aí não. Ele não topa? Não, esse ele não topa. Ele está certo. São Paulo, entramos um pouco na tua vida. Tu és casado? Tu gostas de te casar? Tu é casado? Não gosto de me casar. Eu casei? Sim, tu casaste uma vez? Casaste uma outra? Ou não? Não. Eu casei uma vez. Sim. Tá. Depois de divórcio e tal, outras experiências.
Mas tudo bem. E tu está solteiro, casado? Não, tô casadérrimo. Casadésimo. Há 15 anos, imagina. Ah, isso aí já tem Tenho um bodas. filho que vai fazer 11 anos. Quantos filhos tu Tudo tens? bem. Eu tenho 3, 2 do primeiro Sim. e 1 do último. E eles riscam, do último, hein? Do último. A gente nunca sabe. Não, isso é como a idade. E eles riscam, rabiscam algum deles? Não, risco sim. É. Todos eles, desde pequeno. Talvez por ver, né? Porque muitas vezes eu desenho em casa, né? Porque se é, por exemplo, eu vou fazer um desenho a cores para um jornal, para uma revista, coisa assim, né, eu faço em casa, que lá tem a minha tinta, tem a minha esculhambação lá, né? Tá, teus baratos. É, claro. E se eu fosse levar todo esse material, essa parafernália para o jornal, ia ser Uma mudança. uma mudança. Então eu aproveito. Então eles sempre me viam em casa desenhando e já pegavam do lado o lápis e já ficavam também, né? E eu sempre transmitindo aquele incentivo e tal. Mas todos eles desenhavam bem, desenham bem. E esse que vai fazer 11 anos agora, no fim do Como é o ano. nome dele? Marco Aurélio. Marco Aurélio. É. Bom, tu és campeoníssimo em prêmios também, né, São Paulo? Tu já ganhaste prêmios tirei internacionais, muito medalha de ouro, medalha de prata, nos mais Não, famosos. No Ouro, Salão prata, Internacional de Chá. Não, eu tirei terceiro num quarto no outro. Sim, Mas do não Canadá? tinha medalha, no Canadá. Mas não tinha medalha. Nem medalha, era nem só- grana, nem nada? Não, grana tinha. Grana, Grana, chegou, é. veio do Canadá? Chegou, parece. É país sério, né? É verdade. É, país sério é outra coisa. É verdade. É gente fina. Gente Então, finíssima. chegava direitinho. Recebias. Recebia E direitinho. esses prêmiozinhos chegavam sempre numa hora boa, né? Sempre. Muito bem. Caíam direitinho. E, assim, em coisa dólar, mesmo. né? Em E dólar. nunca ninguém te bronqueou de tu receberes um prêmio em dólar nesse país? De vez em quando, de repente, alguém Me pode diz fazer. uma coisa, quem neste país teria autoridade para bronquear que eu recebesse dólar? Pois é, mas olha, Começa pelo primeiro. Pode ir até o... todos eles se sentem Quem nesse tem direito, autoridade para né? fazer isso? Pois um país que tem até a cotação do dólar no câmbio negro, tu imaginas como é que E dado oficialmente, tá ali os números. oficialmente é. $1.000 para viajar. Quem que viaja com $1.000? E todo mundo sabe. Incentivam o câmbio negro, né? Um país que é proibido o jogo, isso é um cassino de norte a sul. Tu já viste? Loteria federal, loteria estadual. Tem aquela de Caxias, que os padres dizem que são doações. Mas Olha. dizem, primeira doação. Que amor. Tá, ao bilhar da primeira, da segunda, terceira doação. Jogo do bicho, adoro Tem jogar no loto. bicho. Qual é o Tem problema? loto, tem cena, tem a loteca, E o bicho? tem Quer ser prado, mais oficial do tem jogo prado, do bicho? tem bingo, mas tem bicho, mas o jogo é proibido. É, não tem nada mais oficial. As pessoas têm medo, os A bichinhos única têm coisa medo. que é oficial é a proibição do jogo. E me parece que é uma das coisas mais honestas desse país, é o jogo do bicho, né? É, eu acho Tu que joga pelo naquele menos papelzinho, tu sabes que tu recebes, né? O cara que te bancou, É. o banqueiro, vai pagar, né? Uma E coisa, pagam mesmo. Pagam mesmo, uma coisa honestíssima. Qual foi teu período mais fértil, São Paulo? Foi ontem, hoje, amanhã, o teu maior sucesso? Eu tenho a impressão que quando nasceram meus filhos, né? Esse realmente, quando foram encomendados, né, de maior fertilidade. Mas assim, um momento assim de maior produção. Eu tenho a impressão que foi uma época que eu estava trabalhava na Hora, e o Diário de Notícias comprou a Hora e passou a Hora para Vespertino. Então eu tinha que fazer por dia 2 charges diferentes, sobre assuntos diferentes. Barbaridade. E às vezes ainda um é de esporte. De lamúrio. Então aí tinha que fazer, às vezes tinha que fazer 4 por dia. 4 charges sobre assuntos diferentes por dia. E todas mais ou menos numa E ganhando qualidade mesmo, não? relativa. Não, aí me pagavam um pouco mais, né? Tá bem. pouco Assim sim. E me diga uma coisa assim, as coisas que tu tens vontade de fazer, que tu tens vontade de realizar, planos teus daqui para frente, isso ainda vou fazer, aquela teimosia que a gente não. tem e que persegue. Mas aí é que tá, com certo tempo a gente é teimoso, mas não muito. Tu sabe que faz mais de 5 anos que eu estou para lançar um segundo livro. Tu vê, em 64,
fazem 24 anos que eu lancei o primeiro livro e não lancei mais um sozinho. Tem saído publicações minha com outros colegas e tal, essa agenda, por exemplo. Agora, um livro específico, só meu, como aquele do Humor do Primeiro ao Quinto, passaram 24 anos e eu não fiz. Isso? E eu, cada ano, eu renovo. Esse ano eu vou fazer um livro para lançar na Feira do Livro, isso, aquilo. Eu não sei, chega na hora assim, é um mistério. Então, mas quem sabe essa... Tu é teimoso? Qual é teu signo? O material... Qual é teu signo? Touro. Touro. Touro é teimoso? Não sei. Não sei. E a tua paixão, fora o desenho, assim, fora a tua casa, os teus filhos, um esporte, o que tu gostas de curtir? Eu gosto muito do... Viver é bom, né? Viver é bom. Eu acho uma maravilha. Tem gente que não gosta, tu acredita? Eu gosto muito de viajar, mas raramente consigo. Nem assim, mas é bom. Pelos arredores? Pelos arredores, por tudo. Por onde der? Por onde der, lá estou eu. Tudo bem. Tá bem. E para o próximo ano, então, tu vais continuar perseguindo o teu livro? Vou. Agora eu vou começar a trabalhar nesse ano, para ver se no ano que vem. Porque eu já tenho material, os editores, todos os editores estão, cada vez que me encontram, estão me cobrando. Quer dizer que a culpa é tua. E eu já também, não tenho mais cara. A culpa é tua. Minha. Mas bom. eu já não tenho mais cara de encará-los. Sem vergonha. Eu pensei que você já ia falar mal dos editores. Eu chego a andar me escondendo pelas esquinas para não encontrá-los. Então a culpa é tua. Então vai ter mais um pegando no teu pé agora aí, para que tu lances. Mas no próximo programa eu espero estar aqui já com... De livro na mão. Para o lançamento do próximo Que sonho, com muito prazer. Que coisa bem bonita. Né? Eu acho que deve ser tão bonito quanto ter um filho. Eu não sei porque eu nunca escrevi um livro. Não, é muito bom. Mas é uma coisa linda tu ter, um trabalho teu, impresso na mão. Deve ser um prazer tão bonito. É muito bom porque o filho às vezes não sai com a cara que a gente quer, né? Sim. Às vezes não sai com o sexo que a gente quer, né? Sim. São só dois. Imagina com a cara. Que tem uma multiplicidade de escolha. Sim. Mas o livro não. O livro tu faz, tu lapidas, tu faz certinho, né? Exatamente. E no fim a aceitação do livro é como a de um filho, né? O público pode aceitá-lo ou não. Ou não, é verdade. Pois bem, querido, foi um prazer saber mais um pouco da tua vida. Eu sou muito curiosa, mas eu adoro ser curiosa, eu tenho aprendido tantas coisas com a minha curiosidade. Na próxima vez, eu é que vou te perguntar. Que é o sonho da minha vida ser entrevistada. Então, tá fechado o negócio. Tudo bem. Uma boa noite, Paulo Brasil Gomes de Sampaio. Foi um prazer enorme. Prazer foi meu. Tânia Boa Carvalho, igualmente para ti.